Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like falando desse Flamengo, hein? Flávio Prado agora embalou, com o Felipe Luiz embalou esse Flamengo, 2 jogos, 2 vitórias. Dá pra colocar o Flamengo de volta na briga pelo título brasileiro? Que coisa, como é o Campeonato Brasileiro, hein? Até eu tava falando, o Campeonato Brasileiro agora tá distante, o Botafogo não tá sei lá quantos pontos na frente, o Palmeiras que só tá focado no Campeonato Brasileiro, acho que não vai dar pro Flamengo. O Flamengo, com um jogo a menos, deu uma encostada ali naquele pelotão de cima, nos 3 líderes que a gente fala, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Tá jogando com mais vontade, com mais disposição. Mas ele já tinha jogado o Flamengo para a 20ª divisão. O Flamengo ia disputar o campeonato da Besarábia. O Flamengo tá aí, tá na briga, tá tudo certo. Agora, precisa ver, começou agora o jogo do Flamengo, do Felipe Luiz. Tem que ter muita calma. Mas tá na briga, sem dúvida tá na briga. Tem um elenco forte, tem um grupo forte e pode perfeitamente continuar brigando, sim. Ô Vampeta, você acha que o Felipe Luiz... Até outro dia ele era jogador desse Flamengo, houve um encontro entre Felipe Luiz e Rogério Ceni, o Rogério Ceni até brinca, né? Ele falou, a gente percebe que tá velho quando a gente tá enfrentando alguém que eu comandei e joguei, né? Ele chegou a jogar, né? Na mesma época do Felipe Luiz, né? O Rogério Ceni brincou com ele, falou do Gerson, enfim. Felipe Luiz, com essa experiência que ele tem com o vestiário, que é tipo um parça, né? Parça dos jogadores que ali estão. Você acha que isso beneficia o Flamengo ou você acha que no momento que ele tiver que tomar uma atitude, sei lá, de tirar o Gabigol do time ou algum outro jogador assim, você acha que isso pode prejudicar o time do Flamengo mais pra frente? Porque agora começou o trabalho, 1000 maravilhas, né? Mas depois ele vai ter que se deparar com algumas situações lá dentro. Ô Pedro, fora nossa Jovem Pan, nossa querida Jovem Pan, onde estão os melhores aqui. E aí, Flávio, ele falou um negócio muito importante, eu como ex-atleta, né? Eu fiquei ali na onda com o seu Mário e tal, mas ele falou, os jogadores argentinos em alta, eles param de jogar e seguem a carreira de treinador, a maioria. Sim. Aí ele falou, quem imaginaria que o Carlito Tevez seria treinador? Jamais. Né? Aí ele falando assim, os jogadores brasileiros, de nível, todo mundo assim, eles param e não querem saber de bola, fora o Rogério Ceni. Estou um exemplo, só o Rogério Ceni que foi na pegada. Né? Os jogadores brasileiros não tentam arriscar, ou é um medo que tem. E eu torço pro Felipe Luiz, cara, pra caramba. Não sou Flamengo, sou Zico, mas não sou Flamengo. Ele é um dos jogadores de alto nível, a nível mundial, que parou, foi lá pro Sub-17, estava no Sub-20, aí agora está no profissional. Vários jogadores argentinos, você pega o Milito, jogou no Barcelona, né? Sim. Jogou no Barcelona. Você tem o Mascherano, que hoje dirige a seleção da Argentina. Tem Crespo. Vários jogadores argentinos, o próprio Simeone, Pochettino, Tevez, e os jogadores brasileiros não têm essa coragem. E de fato, lá, quem se lê de nível hoje está o Felipe Luiz, o Roger Machado, que jogou em alto nível, né? Então, torço pro Felipe Luiz, está começando muito bem agora. Então, tá quietinho. Eu acho que tem muito disso dos jogadores brasileiros que se dão bem financeiramente e não querer. Tem mais jogadores empresários, comandando a carreira de jogadores, do que ser treinador. Dirigente também. Dirigente. Na areia, na praia. Prego na praia. Então, o que é prego na praia? A areia é mole, se você bater, fica tudo tão seguido. Gabigol pode renovar amanhã. Machado, ele larga a juventude. Pega uma proposta melhor, falou o Cudê é demitido. Os primeiros jogos, a torcida do Inter já estava querendo um cara menos de 3 jogos, agora está 10 jogos invicto. É porque ele era do Grêmio. Né? Era do Grêmio. Mas é uma bobagem. Então você pega aí, você tem o Gago, né, aquele volante lá, é treinador. Você tem o Zubeldia, que tem uma carreira curta aí, o Simeone, o Pochettino. Você pega vários jogadores argentinos e vários jogadores que jogou. Você pega o presidente de clube, o Verón. E vários jogadores brasileiros, Kelme. Você pega vários jogadores brasileiros. A gente também por causa do filho dele, é uma coisa absurda. Não, é vergonhosa. O próprio Rivelino, pouco tempo ficou no Corinthians. A gente conversou no que ele pegou o Jorge Jesus, escreveu todos os treinos do Jorge Jesus, todas as atividades. Olha mesmo. Os caras na Europa falam que o brasileiro é muito bom jogador, mas não sabe jogar futebol. Ele é ótimo com a bola e nem tanto sem a bola. Eles falam. Não, eles assistem. Quando o Lucas chegou lá, no Parecido, nossa, ele é um ótimo jogador, só que ele não sabe jogar futebol. Primeiro, Mário, você parece que não entende nada de futebol, para começo de conversa. Primeiro ponto, tá? O Tite fez um trabalho com altos e baixos, tá? Essa é a minha opinião. Você tem o direito de ter a sua. Eu não defendo ninguém.
Tá? Você prova, então, que entrando lá é o técnico. É muito fácil um elemento como você pagar uma merreca de superchat, podia fazer um superchat um pouco melhor, e falar esse tipo de coisa. Eu sou jornalista, eu tenho que ter responsabilidade. Eu não faço esse tipo de acusação. Ah, esse fulano que treina o time, o outro não faz nada. Isso não combina com a minha profissão. Agora, você é um oportunista que está escrevendo bobagens aí, porque quem é você? Quem sabe quem é você? Eu tenho que ter responsabilidade? Tenho. O Tite teve altos e baixos no seu trabalho. Eu não sou defensor de técnico nenhum. Eu defendo o direito de todos eles fazerem seu trabalho. Até do Renato, que eu acho fraquíssimo. Eu defendi o direito dele fazer o trabalho dele, tendo a minha opinião. Você pode ter a sua. Eu tenho a minha. Vou defender todo o direito, todo dia, aqui, em todas as minhas bancadas, o direito do Felipe Luiz fazer o trabalho dele também. Que ele tem esse direito. Mesmo que ele tenha alguns acidentes de percurso, e terá, porque todo técnico tem. O Jesus teve, gente. O Abel Ferreira tem. Todo mundo tem. O Guardiola já teve. O Guardiola já perdeu uma semifinal para o Lyon, na Liga dos Campeões, vocês se lembram? É o Guardiola. Todos eles têm. O Ancelotti já foi eliminado pelo Guardiola na Champions League, tomando uma goleada. É o Ancelotti. Felipe Luiz não vai ter? Vai ter. Vai ter também. Agora, não venha me apontar como defensor de ninguém, não, que você não fala por mim, você não tem procuração minha. Aliás, nem sei quem é você. Para mim, você é só mais um oportunista que acha que pagando um superchat pode falar as bobagens que quiser. Vai falar, mas vai ouvir, porque aqui, pau que dá em Chico, dá em Francisco, e você também. Tá? Então vamos ter linha, classe, categoria para fazer qualquer tipo de discordância de forma elegante. E não apontar defensor, só o Mauro César gosta. Eu acho que o Tite é um técnico, um bom técnico, que mostrou que retrocedeu no Flamengo. Eu falei isso inúmeras vezes já. Inúmeras vezes. E, infelizmente. Para o Flamengo, infelizmente. Tivesse feito um bom trabalho, o Flamengo estava hoje na semifinal da Libertadores. A campanha da Libertadores, mais do que eu critiquei, foi pífia. Foi ridícula. O Alan sabe disso. Quantas vezes que a gente falou sobre isso? Quantas e quantas vezes? Péssima campanha da Libertadores. Ridícula. Eu perguntei na coletiva para ele. Você não deve ter visto que você vai estar dormindo, né? Ou fazendo sei lá o quê. Não sei o que você faz da vida, elemento. Mas eu perguntei na cara dele, olhando para ele. Fui lá em Montevidéu perguntar para ele. Como você justifica, você e a sua comissão técnica, essa campanha ridícula do Flamengo da Libertadores? Fraquíssima. 2 derrotas para o Bolívar, 1 derrota para o Palestino, 1 derrota em casa para o Peñarol e 167 minutos perdendo de 1-0 e incapaz de empatar um jogo. Eu perguntei. Fui lá e perguntei. Fora as vezes que eu falo com pessoas em off, como a Ana sabe, a gente é jornalista e conversa por telefone, por WhatsApp, e questiona as pessoas. Aliás, questionei o Marcos Braz e o Bruno Espíndola, ainda não me responderam. Eu posso falar para você também, ficar sabendo. Por que renovaram o contrato do Felipe Luiz assinaram até o final do ano que vem, sendo que o Landim sai em 1º de janeiro, não é mais o presidente do Flamengo? E se amanhã o presidente não quiser? E se o Felipe não funcionar? Como é que vai ser? É mais uma multa para pagar? Ou seja, o Landim, se o Felipe não funcionar, tomara que funcione. Vai deixar uma multa de herança, caso o novo presidente seja outro, de uma outra chapa, e que queira contratar um outro treinador. Porque eu pergunto, eu não tenho um rabo preso, cara. Eu pergunto, eu questiono, você acha o quê? Você acha que o Landim morre de amores por mim? Acho que o antecessor dele gosta. Porque eu critico a todos eles, técnicos, jogadores, dirigentes, mas com respeito. Com respeito. Sem avançar. E você tem que me respeitar também. Não é porque manda um superchat que vai falar o que quer, não. Na minha cara não vai falar. Bom, e até dentro disso que você acabou de falar, Mauro, sobre esse contrato do Felipe Luiz até 2025, eu estranhei até porque tem um pleito, né, que se aproxima no Flamengo, né? Você é um cara muito bem informado nos bastidores do Flamengo. Teve algum acordo, né, com as chapas realmente que estão, né, à frente da disputa? Nada? Não foi teve, a coisa nada. realmente feita bruta? Por conta deles. Por conta deles. Eu não sou contra. Assim, eu acho o seguinte, Felipe, vamos fazer um contrato até dezembro. E vamos deixar aqui uma cláusula de renovação automática que poderá ser acionada pelo novo presidente. Se o presidente for o Duns, que é o da situação, vamos imaginar que ele pudesse fazer isso, né? Digamos, o Duns se compromete a renovar o seu contrato. Se for um outro, vai caber a ele. No dia 9 à noite, saberemos quem é o presidente do Flamengo. 9 para 10, na segunda para terça, quando sair o resultado da eleição. E a partir do dia 10, o novo presidente, seja ele qual for, pode definir se você continua ou não. Nesse momento, Léo, já terá terminado o Campeonato Brasileiro, que acaba dia 8, e a temporada se encerrou. E aí ele inicia ou não, né? Porque para ele voltar para o Sub-20 agora não faz sentido. Eu não aceitaria voltar. Ele já deu o passo. Ele já é um técnico profissional. Ele não é um interino. Se ele fosse um interino, poderia ser. Então, ele já deu o passo. Precipitado ou não, só o tempo vai dizer. Mas já deu o passo. Então, não tem como voltar atrás. Agora, eu vou defender o direito dele trabalhar como defende todos os técnicos, porque eu não acredito na troca frenética, eu não caço audiência, inscritos e likes em busca de falar o que as pessoas querem ouvir. Então, o técnico da vez, o Judas da vez é o fulano de tal. Vamos bater que isso dá audiência. Comigo não tem esse negócio.
Comigo não tem esse negócio. E nunca vai ter. Seja qual for o técnico. Seja qual for o técnico. E todos têm que ter o direito de ter um período mínimo de trabalho. Senão você não consegue avaliar nada. O Tite, de fato, decepcionou. E você vai avaliando ao longo do tempo. Agora, não é verdade que ele foi um técnico horroroso, que o Flamengo fez jogos ruins. Não é verdade. Isso aí é uma falácia, é uma coisa que o cara pega e fala como se tivesse razão. Como não é verdade que o Flamengo não joga pressionando o adversário. Jogou várias vezes. Até a minha que é a natureza desse time, gente. Pela qualidade dos jogadores. O Flamengo não tem jogador para ficar se defendendo. Eu estava falando do Felipe, eu espero, quando houve oscilação aqui da internet, eu espero que ele reúna elementos do Jorge Jesus e, por exemplo, até alguns do Simeone. Para quando precisar jogar defensivamente, saber montar um time feroz na defesa. Ele fez parte da linha defensiva do Simeone em grandes momentos. Campeão espanhol, finalista da Liga dos Campeões, né? E tudo mais. Quase foi campeão europeu. O Real Madrid empata no final ali, leva para a prorrogação e tal, aí eles acabam perdendo. Então o Felipe Luiz tem muita experiência com técnicos de perfis diferentes e eu torço para que ele consiga de fato isso. Seria interessante ver um Flamengo capaz de, por exemplo, quando tiver que jogar defensivamente, saber jogar defensivamente e quando tiver que se impor, como tentou fazer e fez boa parte do jogo de quarta-feira, fazer o mesmo. Tá? Agora, se eu acho que eu defendi o Tite, vou defender o Felipe Luiz, vou defender qualquer um, porque o técnico tem que ter um tempo para trabalhar. E no Flamengo é quase impossível por conta de gente como esse que mandou o superchat, que amanhã ou depois vai estar atacando o Felipe, vai estar batendo nele se o time perder no sábado, como alguns que têm canal no YouTube, que ficam por aí, na imprensa e tudo, que falam isso para atender a demanda desse público frenético, torturador de técnico. Eu não trabalho visando a audiência dessas pessoas. Eu trabalho com a minha consciência e com respeito por quem eu critico. Critico, mas não faço ataque pessoal e não falo coisas que eu não posso provar. Agora o cara falar, quem treina é o filho do Tite. Você está lá para ver? Com base em que você fala isso? Acho que nós vamos aqui concordar com isso. Com uma falácia dessa, tudo, sabe? E assim, é bater cachorro morto. Gente, o Tite é página virada. Esqueçam, cara. Vamos olhar para agora, para o presente e para o futuro. Agora, se o camarada não viu as vezes que eu critiquei, o Léo Ortiz na defesa. Quantas vezes, Alan, nós falamos aqui que era um absurdo o Léo Ortiz no seu zagueiro titular? Semanalmente. Né? Eu falava, o Fabrício Bruno é um zagueiro de qualidade inferior no passe e que aposta na velocidade. O Falso 9 fez uma ótima análise há muito tempo sobre isso. O Fabrício Bruno deixa correr, aposta na velocidade para recuperar a bola lá atrás, perto da área. Um cara como o Léo Ortiz, ele vai interceptar o passe, ele vai ter uma outra postura como zagueiro. Ou seja, quando o Fabrício Bruno corre para trás para dar combate ao jogador veloz que está com a bola do adversário, o time inteiro volta. O time inteiro volta. Quando você tem uma zaga com o Léo Pereira e o Léo Ortiz, você tem uma possibilidade maior de recuperar a bola e interceptar na faixa central do campo. Foi o que aconteceu. Acerto do Felipe e teimosia, que nós citamos aqui várias vezes, do Tite, de não colocar um zagueiro qualificado, que o Flamengo pagou um dinheirão, e que ele convocou e ele falou, se não for o Léo Ortiz, não precisa trazer ninguém. E nós criticamos aqui. Agora, o fato de criticar um acerto ou um erro do Tite, do Renato, do Dorival, do Paulo Souza, de qualquer um, não significa que você seja contra ou a favor. Gente, não existe isso. Você só critica, você só... Não, você critica, você elogia, você concorda, você discorda. Assim que funciona. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.